O ES News Especial está começando e você vai ver. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, visita o Espírito Santo para acompanhar vacinação contra a febre amarela. Nós estamos disponibilizando vacinas, não faltarão vacinas. Secretaria de Segurança Pública anuncia reestruturação da Polícia Militar do Estado. A premissa da reorganização é o trabalho focado no território, para atender melhor a população capixaba. E você também confere uma entrevista especial com o especialista em segurança pública, Marcos Duval. Eu não posso chegar para 4 milhões de pessoas e dizerem, reage. Porque eu tenho três perfis de pessoas que eu vou dizer. Uma para reagir, a outra talvez e a outra nunca. O ES News Especial está no ar. Na última quinta-feira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, veio ao Espírito Santo para anunciar um reforço nas doses da vacina contra a febre amarela. Serão enviados mais 1 milhão de doses para vacinar os capixabas. O Espírito Santo passa a ser área de risco, o que preocupa ainda mais a população do estado. Logo pela manhã, muitas pessoas já buscavam os postos de saúde do Espírito Santo para se vacinar contra a febre amarela. Já são mais de 190 notificações em todo o estado. 15 pessoas já morreram com a suspeita da doença. A suspeita da morte de um rapaz com sintomas da febre amarela e a morte de vários macacos confirmados com a doença nas áreas urbanas da região metropolitana fez com que os municípios da Grande Vitória intensificassem ainda mais a vacinação contra a febre amarela. Nesta manhã, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, veio ao estado. Ele disse que o Espírito Santo faz parte da área de risco e, por isso, anunciou um reforço de 1 milhão de doses para os capixabas. Segundo o ministro, 500 mil doses já devem ser entregues até o início da próxima semana. Após a chegada de todo o novo quantitativo, o Ministério da Saúde terá encaminhado ao Espírito Santo o suficiente para vacinar toda a população do estado. Nós esperamos que em poucos dias a população esteja com a cobertura vacinal adequada de 95%. É uma novidade para o Espírito Santo que não estava no calendário de vacinação regular do Ministério. Nós temos 19 estados no Brasil que têm vacinação permanente de febre amarela. O Espírito Santo entra agora, portanto, tinha uma cobertura muito baixa e o esforço dos prefeitos deve ser maior na vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, o estado já atingiu uma cobertura vacinal de 73% para a febre amarela. Isso representa mais de 1,1 milhão de doses de vacina aplicadas nas áreas de risco entre janeiro e fevereiro, em 60 municípios. O ministro elogiou o desempenho das equipes de saúde. Já estamos totalizando 3.600.000 doses de vacinas. Aqui em Vitória são 28 postos de vacinação, a população agendando online. Portanto, temos um bom desempenho. Quero agradecer aos prefeitos que estão se mobilizando rapidamente para oferecer a vacinação à população. Não faltará vacina. Nós estamos com a programação de cobertura vacinal bastante adiantada. Durante o carnaval, foram realizados mutirões em diversos municípios capixabas. Somente em Vitória, 35 mil pessoas foram imunizadas no feriado. Fizemos mutirões em 4 grandes pontos da cidade, os servidores trabalharam intensivamente, terminaram os dias esgotados, trabalhando, vacinando toda a população. Eu quero aqui agradecer o empenho dos servidores que trabalharam durante o feriadão. Os sintomas da febre amarela são bem parecidos com viroses. É importante ficar atento e se vacinar se for para áreas de risco. Os sintomas são semelhantes a várias outras doenças, leptospirose, dengue, hepatite, e basicamente são febre, dores no corpo, dores musculares, náuseas, vômitos e nos casos graves, então vem a icterícia, né, fica com os olhos amarelos, e pode ter hemorragias, aí já indicando uma doença grave. Crianças com menos de 6 meses não podem ser vacinadas. Idosos acima de 60 anos precisam de um laudo médico para poderem se imunizar. Os idosos acima de 60 anos, por conta deles já terem uma fragilidade por conta da idade, eles precisam de ter um laudo médico após avaliação com seu profissional médico, né? Caso eles tenham alguma doença, para ver se realmente compensa ser vacinado nessa faixa etária, por ser considerado contraindicado, e após a avaliação ele pode ser vacinado.
A senadora Rosa de Freitas, que convidou o ministro para vir ao estado, disse que está acompanhando de perto a questão da vacinação contra a febre amarela e também que não faltará vacina para os capixabas. Acompanhar a liberação das vacinas. A gente tem feito isso junto com o ministro, quando há necessidade acompanhamos também a fabricação lá na Fiocruz, onde tem feito vacina, para que nós tenhamos o contingente necessário para que todo mundo vacine. A visita dele é exatamente isso, que é importante que as pessoas saibam que vai ter vacina para todo mundo, não vai faltar. A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo anunciou nesta semana uma reestruturação da Polícia Militar do Estado. Entre as principais modificações está a redistribuição de policiais da Rotan e do BME e também a criação de companhias independentes. Durante coletiva para a imprensa, o secretário de Segurança Pública, André Garcia, e o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Nilton Rodrigues, apresentaram as mudanças que já começaram a valer mediante decreto que foi assinado pelo governador Paulo Artung e publicado no Diário Oficial da última quinta-feira. A premissa da reorganização é o trabalho focado no território, para atender melhor a população capixaba. Em função disso, nós criamos, através desse decreto, 3 companhias independentes em 3 municípios importantes da capital, da região metropolitana, atendendo a demandas históricas aqui, especialmente da Serra, criando uma companhia independente que vai reforçar o policiamento no município. Essa companhia vai funcionar em Feu Rosa, com efetivo reforçado, portanto, desonerando o 6º Batalhão de uma atividade que só cabia a ele, agora cabe também ao 6º Batalhão e uma companhia independente. Essa mesma lógica, com esse reforço de pessoal, nós vamos fazer em Vitória, atendendo também uma demanda histórica da população da nossa capital. Na região continental, Jardim Camburi, nós vamos ter uma companhia independente com mais policiais, desonerando o 1º Batalhão de um esforço que era quase só dele e de algumas unidades especializadas. Então nós teremos o 1º Batalhão e mais uma companhia independente em Jardim Camburi e também em Vila Velha, com a companhia independente que vai atender a região 5, a grande Terra Vermelha, que vai funcionar em Jabaeté, fazendo com que o 4º Batalhão também funcione hoje, haja no município, mas com o reforço de uma nova unidade. A redistribuição de policiais militares no estado vai permitir a maior presença da PM em locais onde era carente o policiamento. Serão criados 2 comandos de policiamento ostensivo, um na região noroeste para atender 21 municípios e outro na região serrana, que atenderá outros 18 municípios. Serão criados, com esse decreto, mais 2 comandos de policiamento no norte, será o comando de policiamento noroeste e o comando de policiamento serrano. Nós vamos ter 2 coronéis combatentes que vão trabalhar junto com as tropas nesses locais. Nós já temos o CPO Norte, que já existe, vamos ter o Noroeste, temos o Metropolitano, que é um coronel combatente que comanda as unidades da região metropolitana, teremos o reforço também agora no Sul do CPO Serrano, com um coronel que sai do quartel do Comando Geral para comandar os batalhões e unidades que funcionam na região serrana do estado. Outra reorganização operacional que será feita na PM é que cada batalhão da Grande Vitória ganhará uma companhia independente tático móvel. Todos ganharão também uma companhia de força tática que vai fazer, sob as ordens dos comandantes de cada um desses batalhões, o trabalho que faz a Rotan hoje. Esses policiais levam as suas experiências por já pertencerem a unidades especializadas para os batalhões da Grande Vitória. Quem também vai ganhar um reforço dos militares é o município de Cariacica, que vai sediar a Companhia Independente de Missões Especiais. O secretário disse ainda que essa reorganização e a implantação desse novo quadro não é uma consequência da paralisação dos militares. Uma das lições que nós temos que ter nesse momento é ter muita serenidade, muita responsabilidade para não encampar para um caminho perigoso, que é o caminho da vingança, que é o caminho da perseguição. O que a gente tem que fazer agora é, não abrindo mão, claro, do poder de disciplina, da hierarquia que cabe, que fazem as bases de uma corporação tão importante como a Polícia Militar, é reconhecer que nós temos muitos profissionais policiais militares, são bons profissionais, alguns deles, inclusive, que embarcaram numa decisão errada, equivocada desse movimento, mas que são bons profissionais que nós temos que resgatá-los. De acordo com o secretário, o efetivo da Polícia Militar em atuação já está bem próximo dos 10 mil homens e que poucos militares estão afastados.
A seguir, no ES News Especial, uma entrevista com o especialista em segurança pública, Marcos Duval. Eu não posso chegar para 4 milhões de pessoas e dizerem, reagem. Porque eu tenho três perfis de pessoas que eu vou dizer, uma para reagir, a outra talvez e a outra nunca. De volta do intervalo com o programa ES News Especial, a gente tem a honra de receber aqui na Rede TV Espírito Santo o especialista em segurança pública, ele que é membro honorário da SWAT, a Polícia Americana, Marcos Duval. Marcos, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço muito o convite, poder estar aqui no programa de vocês para poder falar um pouquinho sobre segurança pública. Prazer é nosso, Marcos. Principalmente quando a gente fala em segurança pública, a gente lembra imediatamente desse momento que nós passamos aqui no Espírito Santo recentemente, né? Uma paralisação da PM, mediante aí essa interdição dos familiares deles que ficaram nas portas dos quartéis. Enfim, a Espírito ficou alguns dias sem policiais e a gente viu o caos instalado nas cidades, não foi? Foi, exatamente. É uma coisa inusitada, né? Nunca tinha acontecido isso no Espírito Santo, na história do nosso estado. No Brasil, só em Tocantins, há muitos anos atrás. Agora a gente vivenciou uma situação assim de entender, a sociedade entender da importância de policiais. Até então a sociedade não percebia a sua importância. Infelizmente a gente gosta de alguma coisa ou é no amor ou é na dor. A sociedade capixaba foi entender na dor. Então a gente tem assim, mesmo uma instituição na área da saúde, se entrar em greve, a vida de todo mundo continua. Na educação a mesma coisa, porque hoje tem muita gente que tem escolas particulares, tem saúde particular, plano de saúde, mas na segurança todo mundo utiliza, do mais humilde ao mais rico do estado, todo mundo utiliza a segurança pública. E não tem para onde correr, né, Marcos? A gente viu isso na pele, né, aqui no Espírito Santo. As pessoas ficaram presas dentro das suas casas, não podiam sair porque não tinha segurança. Não tinha policial nas ruas, não tinha segurança para abrir as lojas. Então a cidade parou. O Espírito Santo ficou parado durante uma semana e meia quase. Então, exatamente. A gente acabou vivenciando algo inusitado, como foi dito, né? Para os policiais chegarem a esse ponto, é porque vinham há muitos anos já não suportando exercer a profissão com tanta dificuldade. Porque se a gente vê que é uma polícia centenária, algo deve ser refletido. O que aconteceu para depois de mais de 180 anos acontecer esse tipo de situação? A gente conversando, a gente vê muita desmotivação, os equipamentos já sucateados, o salário não reajustado. Não é que eles queriam ter um aumento, um salário ainda melhor, eles queriam que fosse reajustado o que a inflação comeu. A gente vê policiais vivendo na beira da miséria e ainda exercendo uma função que dá a vida pelo cidadão. Então, poxa, que seja uma profissão que dê mais honra para eles, né? Que dê mais orgulho de exercer essa função, porque você dá a vida pelas pessoas, pela sociedade que não te valoriza. E uma parte dessa sociedade ainda critica o teu trabalho e você ainda é capaz de morrer por ela, o que eu conheço é só a polícia. Isso é uma coisa muito séria mesmo que você diz, né? Quando você trata da classe, da categoria da polícia, né? Talvez seja a única categoria que, inclusive eu vi uma frase outro dia sobre isso num programa de televisão, dizendo isso, né? Que é a única categoria que defende mesmo quem critica ela, né? Exatamente, a gente não vê isso em nenhuma outra profissão, é só na polícia. Eu como vivencio muita realidade americana, eu vejo como a sociedade americana valoriza o policial, tem um policial como herói, e ter uma legislação que ajuda o trabalho dele para não ter aquela sensação de enxugar gelo, ter boas condições, mora em boas casas. Eu chego aqui no Brasil e vejo uma realidade totalmente diferente do policial. A sociedade não apoia, não ajuda, não incentiva, não motiva, o salário de péssimas condições, o governo não proporciona boas condições de trabalho, enfim, então eles vivenciam uma função muito difícil de trabalhar e que cuida de vidas, né? Então você tem a sociedade só exigindo, não tem polícia, só que para chegar ao ponto de ter polícia, porque todos os outros setores falharam, educação, sabe? Então você tem a conta vai sempre no colo da polícia. Então acho que foi o momento da sociedade refletir para isso, da importância, eles precisam de apoio, eles estão totalmente desmotivados agora, eles voltaram às ruas com uma baixa estima muito grande,
muitos que têm orgulho de ser polícia, esse orgulho já está na beira-se do zero. Tive com policiais que relatou para mim que quase pensaram em suicídio. Então, assim, eles estão num momento muito caótico. Nós vamos ter um problema grande da segurança pública, um problema velado. O que vinha há 5 anos reduzindo o índice de criminalidade no Espírito Santo, nós vamos ter um aumento a partir de agora. Porque aquele policial que ia para a rua, que a gente fala com sangue nos olhos, desculpa, imagina. Hoje ele não vai mais com esse sangue nos olhos, tipo, vou lá, vou fazer a diferença, vou dar resultado para a sociedade. Hoje ele vai para a rua para fazer o básico. Ou seja, esse policial desmotivado, e a gente até conversava com ele sobre isso antes do programa começar, pode fazer com que essa crise piore, né? Ela volte a acontecer, não é? Esse problema aconteça. Esse é um problema que está velado, né? Ele foi para a sociedade, todo mundo voltou ao trabalho, está todo mundo vivendo a sua vida normalmente, sentindo essa sensação de segurança, mas entre a corporação o problema não tá resolvido, não acabou. Os problemas continuam, a desmotivação continua, nada melhorou, muito pelo contrário, vários policiais sendo punidos, 2 tropas de elite, o BME e a Rotan, foram desfeitas, reestruturadas. Quer dizer, isso foi um tiro no coração dos policiais. Não vejo isso de bons olhos, nós vamos ter problemas no futuro com isso. Quer dizer, você desfazer de uma tropa de elite é algo que eu nunca tinha visto em nenhum lugar do mundo. Enquanto todo mundo busca a formação de novos grupos de elite, até nos países de primeiro mundo por conta de terrorismo, aqui no Espírito Santo a gente regrediu. A Rotan, que foi uma das principais responsáveis para diminuir o número do índice de criminalidade no Espírito Santo, a fundação dela, até hoje, ela entrou reduzindo muito. Hoje é uma tropa que está se desfazendo, indo para as companhias e tal. Então vai ter esses policiais com motivação zero, nós vamos ter problema. É até importante a gente explicar isso, Marcos, porque hoje no programa, quem está nos acompanhando desde o início, nós tivemos uma reportagem, inclusive no programa de hoje, falando sobre essa reestruturação da PM, né? Nós acompanhamos, fizemos uma entrevista com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, com o comandante da Polícia Militar, o coronel Nilton Rodrigues, explicando como vai ser essa mudança. Mas é importante até esclarecer para a população o que significa, né? Já que a Rotan deixa de existir e o BME também deixa de existir, esses policiais estão sendo direcionados para outros segmentos da polícia, para companhias independentes, é isso? É como se eu estivesse pegando um neurocirurgião, um cara altamente preparado, treinado, com investimentos enormes na carreira dele, e colocar para ele fazer um atendimento emergencial num posto de saúde. Então, seria um rebaixamento? É mais ou menos isso? Não é um rebaixamento, porque existe a hierarquia, eles continuam dentro da hierarquia, mas é uma mudança drástica de função, né? Apesar que eles vão fazer a ronda, mas a ronda que eles já vão fazer, uma ronda tática, tem o GAO, que é o Grupo Operacional de Apoio. Então já tinha o GAO fazendo isso, então eles estão ocupando o GAO. Então essa modificação que as pessoas ainda estão querendo entender, o GAO que vai se juntar a eles, ou eles vão se juntar ao GAO. Então a gente precisa ver como é que isso vai ser, mas com certeza eles estão totalmente desmotivados. Isso que para mim é a maior preocupação. Não é nem a recolocação deles em cidades diferentes, setores diferentes, mas eles estarem hoje nas ruas desmotivados. Eu até tenho pedido para a sociedade ajudar nessa autoestima. Passar por eles e agradecer, dizer como eles fizeram falta, como é importante o trabalho deles, porque se eles não estão tendo nada mais, estruturamento, reajuste de salário, a legislação que não ajuda o trabalho deles, pelo menos eles têm a sociedade com eles. É o mínimo que eu peço para a sociedade capixaba, é de acolher os policiais. De levantar essa autoestima, motivar a polícia do nosso estado, que como nós já dissemos, você disse mesmo, né, Marcos, é tão importante, garante a nossa segurança, né? Exato. É um segmento muito importante da sociedade. E é uma polícia que pelo Brasil afora, às vezes as pessoas não percebem, mas é uma polícia muito elogiada no Brasil afora, porque é uma polícia que tem quase zero de corrupção,
quase zero índice de homicídio. Então é uma polícia muito equilibrada. Você fala da polícia do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Então quando a gente vai para outros estados, a polícia do Espírito Santo é muito elogiada por isso, pelo resultado, que foi a polícia que mais deu resultado no índice de criminalidade no Brasil, é a polícia menos corrupta, quase zero, é a polícia que menos tem problemas de homicídios, de policiais envolvidos em homicídios. Então é uma polícia limpa, uma polícia próxima à perfeição. E a sociedade capixaba não entendeu isso ainda, que a gente tem uma polícia excepcional, uma polícia muito competente, e a gente precisa agora acolher. A gente precisa passar na rua e ver uma viatura, abaixar vidro e cumprimentar e agradecer e dizer obrigado. Eles precisam, no mínimo, disso. Marcos, isso é muito importante quando você fala dessa imagem que a Polícia Militar do Espírito Santo tem lá fora. Porque o filme Tropa de Elite, né, mostrando a realidade da polícia do Rio de Janeiro, mostrando aquela corrupção, enfim, policiais envolvidos em vários problemas aí sociais, homicídios, enfim, tantas coisas. Isso acabou também manchando um pouco também a imagem da polícia como um todo, não foi? Exatamente, porque o pessoal, eu trabalhei no Tropa de Elite 2 e existia uma fala que o José Padilha falava assim, da licença poética. Então no filme tudo vale. Só que o brasileiro ele pega aquilo ali como se fosse um documentário, como se fosse algo real e associa todo mundo fardado é o que não presta, e o que tem farda preta é o que presta. Isso não existe. Isso não existe, isso é um tabu. Nós temos policiais no Brasil inteiro extremamente honestos. É claro que os de tropas especiais passam por um processo ainda mais rigoroso, de formação, de formação, de personalidade e tal, de estrutura emocional. Mas no nosso estado, é como eu falei, quase na totalidade são policiais de honra, policiais honestos, policiais que dão resultado, policiais que amam a profissão. A maioria tem nível superior, a maioria tem conhecimento, a maioria é formada em direito. Então não é mais aquela polícia antiga que todo mundo imagina, aquela polícia da ditadura, que ainda associa muito a ditadura militar. Esses que estão aí não fizeram parte da ditadura militar, são outros policiais, nós estamos em outra época. Isso foi coisas do passado, vale a pena estudar o passado, mas entender que hoje nós estamos vivendo um presente e temos que seguir para o futuro. Então é uma nova polícia. A sociedade precisa entender que hoje a Polícia do Espírito Santo é uma outra polícia. Isso é muito importante. Agora, Marcos, vamos falar um pouquinho também da sua relação com a sociedade. Você é um cara que é muito popular nas redes sociais, né? A gente sabe, tem milhões de seguidores aí no Facebook, nas redes sociais, e isso te dá uma visibilidade muito expressiva, além, lógico, dos programas de televisão, de expressão nacional, que você participa sempre. Recentemente teve uma polêmica aí com o filho do deputado Jair Bolsonaro, o deputado também Eduardo Bolsonaro. Um vídeo que você parecia falando para não reagir, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que você estava errado, enfim, criou uma polêmica, uma guerra aí nas redes sociais, foi isso? O que aconteceu? Foi. Então, quando você tem uma rede social com quase 4 milhões de seguidores, se eu juntar o Facebook e o Instagram, eu ultrapasso 4 milhões de seguidores. A gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala, no que a gente faz, e eu não posso chegar para 4 milhões de pessoas e dizerem, reagem, porque eu tenho três perfis de pessoas que eu vou dizer, uma para reagir, a outra talvez e a outra nunca. Você que anda armado, né, você que anda armado, tem porte de arma e tem habilidade de tiro, até porque para andar armado você precisa comprovar que você tem habilidade de tiro, você é obrigado a reagir. Porque se você não reagir, ou você vai morrer, ou você vai ter que matar. Então a situação andar armado é essa, não tem outra alternativa. Você mata ou você morre. Você tem outro perfil, você tem uma habilidade, você pratica artes marciais, defesa pessoal. Se você tiver a oportunidade e a chance de reagir, e se sua vida estiver em risco, você vai tentar todos os meios para conseguir preservar a sua vida, a vida da sua família. Agora, tem outro grupo que não tem as mínimas condições, não tem treinamento, não tem habilidade, não tem estrutura, e se eu falar para essas pessoas reagir, elas vão ser mortas. Então, que é a população comum, né? Que é a grande maioria. Grande maioria. Então eu não posso ser irresponsável de chegar na minha rede social e falar para todo mundo reagir. Claro. Tem casos e casos. E quando eu falei durante a crise no Espírito Santo para que ninguém reaja, porque a criminalidade estava eufórica na rua, sim, não tinha polícia para que alguém que quisesse reagir pudesse chamar a polícia chegar para dar suporte. Então, quer dizer, quem fosse reagir estaria sozinho por completo. E pegaram essa fala e começaram a fazer uma campanha do eu reajo, eu reajo.
E eu confrontei ele por conta disso, da responsabilidade de você ter perante os seus seguidores, de você falar algo que realmente é para preservar vidas. Então, a minha fala continua sendo nessa questão. Você que não tem condições, não reage. Você que anda armado, você é obrigado a reagir. E você que tem experiência, você vai estudar a situação. E eu concordo totalmente, né? Como que você pede para uma pessoa, uma senhora, uma criança, reagir a um assalto? Está pedindo para a pessoa sofrer consequência, morrer, até perder sua vida. Né? Porque o bandido não tem nada a perder. Tem um estudo que foi feito no Rio de Janeiro, que 70% dos policiais mortos no Rio de Janeiro ano passado estavam de folga com a família e foram reagir ao assalto. Então, a polícia do Rio de Janeiro até recomendou, não é obrigou, mas recomendou que quando o policial estivesse de folga, ele nem pudesse portar arma, para ele não ter o instinto de reação, porque 70% dos policiais mortos foram na folga. Então, é um número, é uma estatística, são números, não são suposições, e a gente tem que trabalhar com o que é o real. Então, tem pessoas que têm condições de reagir, devem reagir. Os que não têm, não reagem. Até mesmo para preservar a sua vida e a vida da sua família, né, Marcos? Exatamente. Se a minha vida estiver em risco e eu estiver com a minha vida da minha família em risco, eu vou fazer de tudo, vou reagir, mesmo que eu coloque a minha vida em risco para proteger da minha família. Mas se a minha família não está em risco, se é algo material, simbólico, que leve. E depois eu conquisto de novo. É isso mesmo, né? E assim, ainda falando até mesmo da crise, né? Essa fala sua foi durante a crise da Polícia Militar, essa crise da segurança, né? Paralisação da PM. A gente teve um número de homicídios que cresceu bastante no último carnaval. O número foi quase o dobro do que nos outros anos, né? A gente teve essa informação já da Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, lógico que teve uma motivação, né? A gente teve menos policiais nas ruas. Os policiais, como você disse, estão desmotivados ainda, estão retornando. O problema não está resolvido. Foi uma crise sem vencedores, né? O governo perdeu, a polícia perdeu, todo mundo perdeu. Principalmente a sociedade perdeu. Porque ficou sem policiamento nas ruas, sem segurança, e todo mundo aí à mercê da criminalidade. Né? Então a gente espera realmente que esse problema se resolva, né? Que a polícia, o governo, enfim, a sociedade, que entre num acordo, né? Que resolvam. De forma, o governo alega as suas dificuldades também, e a gente sabe que as dificuldades do governo não estão fáceis. Até porque se ele prometer alguma coisa que seja mudada aqui, vai gerar uma onda no Brasil inteiro, de uma crise no Brasil inteiro. Então tem que entender que a situação é uma situação atípica. Hoje nós temos um comandante-geral da Polícia Militar, um cara muito admirado, Coronel Newton, um cara respeitadíssimo, equilibradíssimo. Então a gente tem contado com essa coerência que ele sempre teve na profissão, um cara admirado, para que ele possa resolver isso, para que ele possa voltar a motivar a tropa dele. Isso, e além disso, né, também que chegue um acordo que seja realmente possível, né? Não adianta também fazer como você disse, fazer uma promessa, o governo aí, o Espírito Santo está mantendo o pagamento em dia do funcionalismo público, enquanto outros estados estão pagando aí 13º, já estamos em março, está pagando 13º ainda. Exatamente. Então a situação não é fácil. Mas enfim, nosso tempo já esgotou, quero agradecer muito o Marcos Duval, especialista em segurança pública, membro honorário da SWAT, ter vindo aqui à Rede TV Espírito Santo conversar com a gente sobre segurança pública, esse momento que a gente vive aqui no Espírito Santo. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, sempre que precisar, tuas ordens. Muito obrigado. A gente encerra aqui o ESC News especial de hoje. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Até semana que vem.